Avião da Venezuela pousa no Brasil e Trump manda recado forte e duro para Lula e para os outros que querem acobertar os crimes de Nicolás Maduro. Agora a coisa ficou séria de verdade, nós vamos mostrar isso aqui porque acaba de chegar a notícia de que Lula pode estar acobertando e dando asilo para Maduro, de repente até para ele passar pelo Brasil e ir para outro país, como a China ou Rússia, mas o Trump já agiu rapidinho e já mandou um recado direto para o Lula. Se ele der asilo para Maduro e se isso for confirmado, podemos até ter uma invasão militar dos Estados Unidos aqui no Brasil, pessoal. Olha que situação que nós chegamos. Nós vamos mostrar todos os detalhes aqui de como está essa situação atual agora, porque o povo venezuelano não aguentou mais a ditadura e Trump partiu para cima com tudo. Veja essa matéria agora. Inclusive, nós vamos trazer aqui também um informante que está direto dos Estados Unidos e vai trazer notícias fresquinhas, quentes, sobre aquilo que Donald Trump e os Estados Unidos estão planejando contra a América do Sul, porque eles querem acabar com o narcotráfico. Na verdade, eles querem acabar com a esquerda e o comunismo nas Américas. Dá um like neste vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Agora a casa caiu para o Lula e para o Maduro. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Se você acha que a situação da vergonha internacional que o Brasil tem passado depois da Flop 30, se juntar a terroristas, a invasores, a narcoditadores está ruim, se prepare que graças ao Lula o Brasil está prestes a entrar no novo universo, no novo nível de vergonha internacional. Imagine se Lula oferece o Brasil e as nossas forças armadas como um abrigo para um narcoditador traficante, líder de um grupo terrorista condenado nos Estados Unidos. Imagine. Vamos aos fatos agora, vamos analisar o que está acontecendo. Ontem o Donald Trump publicou um tweet dizendo que era para limpar o espaço aéreo da Venezuela, muito provavelmente porque ele vai começar bombardeios de precisão. Bombardeiros de precisão, eles vão matar justamente os líderes ali desse grupo armado, dessa facção criminosa que se transformou as Forças Armadas da Venezuela e o Maduro. Imediatamente, o espaço aéreo da Venezuela fica assim, limpo. Todos os aviões decidem contornar a Venezuela, porque sabe que passar por ali agora seria extremamente perigoso. Menos um avião. Um avião, que é esse avião aqui, ó, esse daqui, o Airbus A319, cadê a marca o número dele? Esse aqui, ó, registro YV2984. Esse avião é um avião que o Maduro costuma usar para suas viagens. Esse é o espécie do Air Force One do Maduro, tá? O Aerolula. É um avião que o Maduro e altas patentes do governo da Venezuela usa para viajar, para ir zanzar por aí. Este avião fez um trajeto diferente, repare, todos os aviões, né, desapareceram, mas esse avião decidiu ir para esse lugar aqui, ó. Tá vendo que tá um aeroporto? Repare bem esse aeroporto aqui, vamos lá. Ele foi para esse aeroporto, Aeroporto Nacional Santa Helena de Huairén. Esse aeroporto, sabe onde que ele fica? Tá aqui, ó. Ah, antes eu tenho que te mostrar isso aqui, calma lá. Itamaraty cria regra que permite sigilo eterno a documentos que antes eram públicos. Olha que interessante. No mesmo dia que o Maduro pega um avião para esse aeroporto, o Itamaraty, que é responsável pelas relações exteriores, diplomacia, decide que vão ter documentos que vão ficar em sigilo eterno. Isso nunca aconteceu no Brasil. Sigilo eterno é a coisa mais antidemocrática que você possa imaginar. Informação de que vamos assistir esse vídeo aqui. Avião que, como você disse, costuma transportar o presidente, o ditador Nicolás Maduro, pousou, e isso vem de uma plataforma que é confiável, uma plataforma de monitoramento de voos, a ADS-B Exchange, que esse avião pousou efetivamente em Santa Helena de Huairén, que fica ali na fronteira, uma fronteira terrestre. Agora eu quero te mostrar essa fronteira rapidão, tá? Esse aqui é o aeroporto em questão, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é o aeroporto Santa Helena de Huairén, tá vendo? Olha a distância desse aeroporto para o Brasil. Olha onde que o Lula tá enfiando a gente. De carro, 12 minutos. Você tá vendo aqui, ó, 10 quilômetros de distância.
Foi para 12 minutos. A cidade que ele está indo, muito provavelmente, é essa cidade de Pacaraíma. Aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui é a fronteira. Você está vendo essa linha aqui? Essa é a fronteira entre Venezuela e Brasil. O Maduro está vindo pro Brasil. Maduro, narcoditador, condenado, fugitivo dos Estados Unidos, está vindo pro Brasil neste momento. Vamos lá. Estive lá, é só cruzar a pé muito facilmente para Roraima, para o Brasil, né? Mas eu estou monitorando desde de manhã e as autoridades militares e civis do Brasil até agora não confirmaram que tenham recebido qualquer contato de Nicolás Maduro. Então, seria óbvio, né, que ao aterrissar na fronteira com o Brasil, o Maduro, se não antes, talvez por razões de segurança, ao aterrissar, o próximo movimento seria entrar em contato com as autoridades brasileiras. Não ficaria ali em Santa Helena. A informação de que... Tá, o problema é que o Maduro, se ele informa as autoridades, o exército do Brasil, se ele informa o exército do Brasil, isso vaza, isso acaba com o Lula. Então, o certo seria fazer isso de forma sigilosa, certo? Só para te lembrar. Sigilo eterno a documentos que antes eram públicos. Bom, se você é do Brasil e você sabe de alguma notícia do Maduro, tá aqui, ó. Você pode ganhar 50 milhões de dólares se você oferecer informações que levem à prisão do condenado desse terrorista global ligado ao cartel dos Soles. 260 milhões de reais. Para concluir, Lula pode estar colocando o Brasil na pior crise diplomática da nossa história. Colocar o Brasil como um abrigo para ele já colocou para aquela Nadine Heredia, né, a primeira-dama do Peru condenada por corrupção. Agora ele pode estar colocando para narcoditadores internacionais. Por quê? Vamos parar. Por que o Lula correria esse risco de oferecer abrigo para o Maduro? Por que o Maduro viria para cá? Bom, pode estar querendo apenas usar o Brasil como um processo de transição para pegar um voo daqui para a Rússia, para a Turquia, para a China, para um desses países que poderiam acolhê-lo. Eu acredito muito assim, Rússia e China seriam os principais pontos. Mas por que o Lula estaria ajudando na fuga do Maduro? Muito simples. O Maduro sendo capturado, ele vai falar todos os crimes que o Lula cometeu. A Venezuela financiou durante anos partidos de esquerda e líderes de esquerda usando o dinheiro do narcotráfico. E o Maduro sabe disso. Lula sabe que se o Maduro for assim como a primeira-dama do Peru, Lula sabe que se o Maduro for... Cara, isso é tão absurdo. Se o Maduro for capturado, ele decide denunciar... Meu Deus do céu, você está entendendo o que ele pode falar? Não só do Lula, né? É Lula, Evo Morales, Gustavo Petro, Cristina Kirchner, toda essa galerinha da esquerda latino-americana que só chegou onde eles estão graças ao financiamento do dinheiro do narcotráfico e de corrupção da Venezuela. Isso quem fala é o Carvajal, que está agora preso nos Estados Unidos, fazendo as suas delações e apresentando provas. Por isso que o maior medo do Lula é que esse cidadão aqui seja capturado. Então ele corre o risco, o Lula prefere correr o risco de oferecer abrigo e até mesmo uma estrutura para que o Maduro possa vir para o Brasil, do Brasil pegar um outro transporte, um outro avião e aqui ir para... Aí tem várias opções. Cuba, Rússia, que mais? Cuba, Rússia, China. Pode ir para Cuba? Eu acho muito improvável, porque Cuba está quebrada, não tem como o Maduro ir para lá, né? Mas China e Rússia são possíveis destinos do Maduro que o Lula está ajudando a efetuar para que ele não denuncie os crimes do Lula, do PT e da turma da esquerda. Cara, que é isso? Como que a gente chegou nesse buraco? Sinceramente, eu fico assim pensando, como que a gente chegou? Só que, mesmo colocando em sigilo, a tendência é que se isso aconteceu, isso vai vazar. Hoje em dia, com o mundo da internet é impossível, isso vai vazar. E aí, meu amigo, aí vai ficar na cara mesmo, que o Lula só chegou onde ele chegou por causa do narcotráfico. Mas a breaking news é a seguinte, o presidente Trump convocou todo o seu top government, ou seja, Marco Rubio, secretário de guerra Peter Hegseth, toda a cadeia de comando do governo para uma reunião hoje às 5 horas da tarde, horário de Washington, 19 horas, horário de Brasília,
para falar sobre Venezuela. São vários os cenários que a gente pode trazer, desde que eles se reúnam ali na Situation Room, na sala de situação da Casa Branca, para coordenar alguma ação, ou até mesmo para se atualizar sobre como andam os preparativos para uma eventual intervenção americana em terra na Venezuela, Pitoli. Então a informação é essa: Donald Trump convocou para as 17 horas, horário de Washington, 19 horas, horário de Brasília, essa reunião com todo aí o seu gabinete para questões relacionadas à Venezuela. Hoje, pela manhã, a ação do presidente Donald Trump parece ter ganho um apoio importante. O jornal Wall Street Journal, um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, do mercado financeiro, publica uma extensa matéria reportando que a Venezuela é um trampolim de envio de drogas para jihadistas que, por sua vez, trazem essas drogas aqui para a Europa. Então, nesse contexto, o jornal, sem dizer explicitamente ali, mas com uma matéria como essa, obviamente endossa aí a ação do presidente americano. O Pitoli, a gente sabe que a coisa escalou muito nos últimos 2, 3 dias e, portanto, então, neste contexto, essa reunião ela é extremamente importante. Obviamente que nós não podemos ainda adiantar aqui com certeza o que vai sair dessa reunião para a nossa audiência. Eu adoraria saber do que se trata, né, com certeza, mas a gente tem aí esses cenários, desde uma possível preparação para uma operação militar ou até mesmo os últimos ajustes, aí, a atualização de como anda o campo militar no Caribe, Pitoli. Ivan, posso abusar da tua passagem por aqui? Como não? Lógico, eu que estou abusando. De jeito nenhum, você só está informando. Aliás, você trabalhando e a gente atrapalhando, como eu brinco, né? Mas vamos lá. Ivan, a minha dúvida é a seguinte: muito se falou do tal do avião, da JBS, que foi para Venezuela. A gente monitorou aqui Flight Radar, que comprovou a ida desse avião para Venezuela. É o Brasil se enrolando ainda mais diplomaticamente falando com a ida deste avião em tempos de alerta dos Estados Unidos com relação ao perigo para quem usasse do espaço aéreo venezuelano, Ivan? Pitoli, você vai concordar comigo, seja lá o que esse avião foi fazer na Venezuela, é muito importante, porque com um comunicado das autoridades americanas de que sobrevoar ali aquele espaço é extremamente perigoso e você ainda assim arrisca, vai a Caracas, não é? E sai de lá, é significado que eles não foram a passeio, não foi para uma viagem qualquer. Aqui também, eu estou trabalhando nisso desde a semana passada, são várias as hipóteses, desde retirar pessoal de Caracas, até mesmo a retirada de documentos do escritório, enfim, das operações da JF no país. São vários os cenários que a gente pode traçar aqui. O fato é que, Pitoli, se você aí acompanhou pelo Flight Radar, se eu aqui de Londres, e o mundo inteiro sabe que esse avião esteve na Venezuela, pode ter certeza que as autoridades americanas também sabem. E o segundo ponto, em um momento em que a JBF, né, não está em uma relação muito amigável com a administração Trump, não vamos esquecer que foi aberta aí uma investigação no mês passado em relação à possível formação de cartel dos grandes frigoríficos nos Estados Unidos, não seria prudente para os irmãos aí, né, desafiar os Estados Unidos, ainda mais em um assunto tão delicado quanto a Venezuela. Agora, falando em avião, Pitoli, você me concede mais 2 minutos, porque a gente tem uma informação, não sei se já comentaram, Ivan, desse final de semana. Ivan, tô aqui para te ouvir. Então tá. Vocês, não sei se na programação aqui da Auriverde já comentaram sobre aquele avião presidencial do Maduro que esteve a apenas 10 quilômetros da fronteira com o Brasil na última sexta-feira. A gente teve o acompanhamento também através do Flight Radar. Ali também são várias as hipóteses. O avião pousou na sexta-feira à noite, ficou aproximadamente 1 hora no aeroporto de Santa Helena, que fica a 10 quilômetros da fronteira com o Brasil, ali para Caraima. As pessoas chegaram até a cogitar que Nicolás Maduro pudesse estar nesse avião, uma vez que é um avião presidencial, um Airbus A319, e que dali então ele tivesse ido de ônibus, carro, enfim, a pé, sei lá, para o Brasil. Essa hipótese ainda é muito remota, tá, Pitoli? Mas a gente não pode excluir, mas eu acredito que essa possibilidade ainda está no campo, assim, dos 10%, vamos colocar assim. Outras hipóteses são que, como ali é uma região montanhosa, pode ser que tenha um bunker ali e o Maduro esteja escondido naquele bunker nessa região. Pode ser também bem ao sul da Venezuela, próximo a Roraima. Ontem, um jornalista da Band News reportou que se tratava de turistas VIP, turistas russos, que fizeram um passeio em Roraima, depois voltaram
e retornaram a Caracas. A gente ainda não sabe também quem estava nesse avião ou o que estava nesse avião, mercadorias, enfim. Mas o fato é que esse avião presidencial de Nicolás Maduro esteve a apenas 10 quilômetros de Roraima, o que levantou muitas especulações. Pitoli, pelo sim, pelo não, na mesma noite, outro avião presidencial, utilizado por Nicolás Maduro, ele saiu de Caracas, pousou em Havana e depois foi para São Petersburgo, na Rússia. No mínimo, estamos diante de uma grande ação de despistagem por parte do regime. Lembrando que o Maduro já tem vários dias que não aparece em público e as aparições que ele faz a gente vê que é em um local fechado e controlado. Então a gente está acompanhando toda essa movimentação aí. Não quero aqui, né, trazer nenhuma informação que eu não possa comprovar, mas toda essa movimentação do último fim de semana, somada agora à notícia de que nós teremos essa reunião hoje à tarde, significa que para um lado ou para o outro, ou essa questão fica como está, enfim, mas alguma coisa vai ser resolvido, Pitoli. Ivan, Eduardo Borgo está conosco também. Borgo, Ivan Kleber, na tua escuta. Olá, Ivan, prazer falar contigo, muito boas informações, até a hora que você entrou aqui numa segunda-feira, aliás, a hora que você entrou, desculpa, tive um corte aqui, mas a hora que você entrou fora do horário, eu falei, poxa, alguma coisa diferente está acontecendo e nós já podemos imaginar. Mas, Ivan, a pergunta que eu faço é o seguinte, tem alguns favores que a gente só pede para muito amigo, tem que ser muito amigo para a gente pedir alguns favores. Quando o aviãozinho dos irmãos batistas, eles vão para a Venezuela, e no momento em que os Estados Unidos deu ali um aviso que era para fechar, está na iminência de acontecer uma guerra ali, uma intervenção americana. E mesmo assim eles enfrentam essa situação. Numa analogia do que eu disse, de alguns favores se pede só a grandes amigos. Nós podemos imaginar que assim como a Odebrecht, Marcelo Odebrecht foi o calcanhar de Aquiles do mecanismo lá atrás, hoje os irmãos batistas seriam esse calcanhar de Aquiles, seria a peça principal do regime, do mecanismo, enfim, de tudo que está acontecendo no Brasil fora do normal, Ivan? Borgo, sempre uma alegria estar aqui também com você na Auriverde. Espero que a minha entrada tenha sido justificada em relação à expectativa. Olha, a sua pergunta é muito boa, como sempre, Borgo. Eu não acredito que os irmãos batistas sejam o pivô principal, ou seja, o elo mais importante de toda essa corrente. Agora, você trouxe um ponto importante, um favor, você pede para um amigo, ou para quem você já fez um favor e essa pessoa te deve um grande favor. Ninguém solta a mão de ninguém. Mais do que saber para onde esse avião foi, eu adoraria mesmo saber o que tinha dentro dele, se era pessoas, mercadorias, enfim. Agora, eu repito, Borgo, tentando responder sua pergunta. Você é um piloto de avião, vamos supor, e você sabe que você tem um comunicado de ninguém menos, ninguém mais do que os Estados Unidos da América, que conta ali com 30% de sua força naval a quilômetros, não estamos falando de milhares de quilômetros, estamos falando a quilômetros. Mesmo assim, diante deste comunicado dos Estados Unidos, você sobrevoaria aquele espaço aéreo? Eu pediria demissão. Isso aqui vocês não me colocam aqui. Mas mesmo assim, esse avião foi até Caracas, fez esse voo, entrou e saiu de lá. Então, o que significa é que, seja lá o que estava dentro desse avião, ou quem estava dentro, é porque a viagem era muito importante. E a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: o que seria tão importante para justificar o furo de um bloqueio aéreo? Porque basicamente é isso que os Estados Unidos estão fazendo, tentando impor um bloqueio aéreo à Venezuela. Eu acho que um dia, se nós tivermos a resposta do que esse avião foi fazer na Venezuela, nós teremos a resposta de muitos outros questionamentos que a gente faz. Ou, quem sabe, esperar o Carvajal trazer a resposta pra gente lá de Nova York, não é mesmo, Borgo? Ô, Pitoli, eu devolvo para vocês aí no estúdio. Ontem a CNN deu que o avião usado pelo Maduro teria viajado para uma cidade ao lado de Roraima, numa fronteira terrestre em que é possível passar da Venezuela para o Brasil a pé. Com isso, não é absurdo pensar que o Maduro está vindo para o Brasil ou até já esteja dentro do país. Se isso acontecer, o que é que vai dizer os Estados Unidos? Como é que o Trump vai reagir a um óbvio acolhimento do governo brasileiro ao ditador venezuelano que pode estar fugindo do Trump?
Eu vou tratar disso com vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de direito. O avião usado comumente é o avião presidencial, vamos dizer assim, do ditador Maduro, fez uma viagem para Santa Helena, Uairã. Quem diz isso é Lorival Santana, da CNN, por conta do monitoramento que é feito por esses aplicativos que são seguros, aplicativos de GPS que monitoram voos. E ele afirma que o avião do Maduro saiu e foi para Santa Helena de Uairã, que é uma cidade ao lado de Roraima, onde a fronteira é terrestre. E ele próprio, inclusive, disse que já esteve nessa localidade, nesse Santa Helena, na Venezuela, e a fronteira se atravessa a pé, sem qualquer tipo de receio ou de questionamento. Portanto, com isso, com o avião do Maduro estando ali, é muito provável que o Maduro esteja ali. E estando ali, é muito possível que ele passe para o Brasil ou esteja aguardando o momento propício para passar, e é quase inviável a gente ser ingênuo a ponto de acreditar que isso aconteceria sem anuência, sem aviso, sem informe desses fatos todos ao governo brasileiro. Portanto, é razoável pensar que se o Maduro entrar no Brasil, fugido dos Estados Unidos, fugido da invasão possível do Trump à Venezuela, que isso tem o dedo podre do Lula, que isso tem o dedo podre da diplomacia internacional brasileira. E se isso ocorrer, o que pode acontecer com o Brasil? Bom, primeiro, vale a gente dizer o que pode acontecer com o Brasil em relação à Venezuela, porque a Venezuela, se houver a saída do Maduro, vai virar outro país. E com certeza vai ser um país que não vai querer dialogar com o Brasil mais, porque não será uma ditadura a Venezuela e o Brasil seguirá sendo. Então, é possível que a gente tenha um rompimento diplomático até com a Venezuela, só para você entender de saída o que pode ocorrer. Em relação ao Trump, claro, haverá sanções ao Brasil se nós acolhemos o ditador. Ou se, no mínimo, nós servirmos aqui de corredor para ele ir para algum outro país. Isso pode resultar em hostilidades do Brasil com o governo Trump, isso pode resultar num rompimento diplomático formal dos Estados Unidos com o governo brasileiro. Além das tarifas, nós não teríamos mais embaixadas aqui no Brasil, e outros acordos, inclusive, podem ser congelados, e outras sanções, como as que a gente já teve um petisco nos últimos meses, podem também vir. Além, claro, da Magnitsky, que pode ser dada, nesse caso, até mesmo ao presidente Lula ou aos diplomatas brasileiros e assim por diante. Isso nos traria um isolamento imenso. Uma coisa é a gente apoiar ditaduras e ditadores, já é péssimo o bastante, mas uma coisa é apoiar ditadura e ditadores. Outra coisa é acolher ditadores enfrentando os Estados Unidos. Seria o fim. Vamos aguardar. Pois é, você viu aí o deputado Gustavo Gaia falando sobre essa fuga de Maduro aí e o possível asilo político de Maduro aqui no Brasil, servido por Lula, e também esse informante aí que falou ali direto dos Estados Unidos, mostrando que as coisas não são tão simples assim. Para quem acha que vai ficar dando abrigo para ditador e vai ficar tudo por isso mesmo, não vai não. Olha só, pessoal, o Donald Trump, ele tem interesses comerciais, políticos e outros mais aqui na América do Sul. Você precisa entender o seguinte, aquilo que a gente vê na mídia, aquilo que você vê lá na TV Globo, no SBT, na CNN, não é 100% da verdade. Por quê? Na verdade, os planos dos grandes governantes políticos não vêm à tona, eles agem às escuras. Então, ou seja, o que o Trump tanto quer na Venezuela? Será que seria ajudar simplesmente o povo venezuelano porque o Trump é bonzinho? Será que seria acabar com o narcotráfico porque ele quer proteger os Estados Unidos das drogas, ali, do comércio de entorpecentes? Será que é só isso mesmo? Ou será que o Trump está de olho nas reservas multimilionárias e gigantescas de petróleo que a Venezuela tem, e parece que só países ali do Oriente Médio têm igual a Venezuela? E olha que o Trump, ele é um extremista defensor
da perfuração e da busca por petróleo lá nos Estados Unidos. Inclusive, ele tem brigas lá grandes, né, por causa disso. Será que ele estaria interessado, então, seria no petróleo da Venezuela? E aqui no Brasil? Por que o Trump quer tanto que o Lula saia e quer tanto que volte à direita aqui? Será que é só um ato de bondade porque ele é de direita e ele quer que o mundo inteiro seja de direita? Isso é o que a mídia talvez possa falar, pessoal. Mas o Brasil possui terras raras. O que são terras raras? São minerais que são encontrados apenas em alguns locais desse planeta. E Donald Trump, pessoal, você precisa entender de quem nós estamos falando. Estamos falando de um homem que é multibilionário, extremamente influente, presidente da maior nação do planeta e que tem uma guerra mundial com outros países, inclusive com a China. E olha só, o mesmo interesse que a China tem aqui no Brasil, inclusive a China já comprou terras aqui no Brasil, Donald Trump também tem interesse aqui no Brasil. Então, não se trata simplesmente de uma ajudinha a Jair Bolsonaro, uma ajuda à direita para voltar o conservadorismo no mundo. Não se trata disso, pessoal. Esqueçam isso. E também não é que ele quer acabar com o terrorismo e com o narcotráfico. Não tem nada a ver com isso. É um interesse comercial de exploração justamente tanto no petróleo da Venezuela quanto nas terras raras com minerais que temos aqui no Brasil. E ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Só que, é claro, com o governo Lula aqui, ele não vai ter acesso a essas terras raras. A China sim vai ter acesso. Então, o que ele quer e vai fazer de tudo é achar uma desculpa para poder invadir o Brasil. Assim como ele achou uma desculpa para poder ir lá invadir a Venezuela e botar o Maduro para correr, pode ter certeza, pessoal. Escrevam isso aí que eu estou falando. O Donald Trump, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar uma desculpa para poder vir aqui no Brasil capturar Maduro, se ele ainda o estiver aqui, ou para poder capturar talvez até o Lula. Quem sabe? No futuro isso pode acontecer. Tudo que é feito, pessoal, no jogo político é um xadrez. É um xadrez. Eles dão um passo agora já pensando em 3 passos para frente. Coisa que nós não vemos aqui no Brasil, né? Nós não vemos na política aqui no Brasil. Aqui no Brasil é tudo deixado para a última hora, né? Ninguém se adianta, ninguém se antecipa a nada. Mas lá fora as coisas não acontecem isso. Você pode ter certeza, pessoal, o Donald Trump já está pensando para daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos para frente, e ele sabe que precisa que a direita volte aqui no Brasil. Claro que isso é bom para nós, é bom para o povo brasileiro, mas não pense que o Trump é amiguinho de todo mundo, porque ele não é. Ele só é amigo dele mesmo, da família dele e talvez dos Estados Unidos. Essa é a verdade, pessoal. Essa é a grande verdade. E o que nós precisamos tirar de proveito nisso? É o seguinte, pessoal, como falou aqui o Gustavo Gayer, né? Olha o problema que o Lula está arrumando para a cabeça dele. Por quê? Se o Maduro vem para o Brasil e fica aqui no Brasil, hospedado aqui, assim como tem essa outra ex-presidenta ali do Peru, que também por causa de golpe, né, foi lá resgatada pelo Lula e está no Brasil. Mas se o Maduro continua aqui, é lógico que o Trump vai querer invadir, vai querer vir para cima. Agora, pode ser também que o Maduro está fazendo apenas uma escala, uma ponte aérea, né, um trampolim para poder ir para outros países, né? De repente a Rússia, de repente a China, né? Agora, que absurdo, né? O nosso presidente Lula, né, como muitos gostam de falar, hospedando mais um criminoso que forjou ali as eleições, que massacrou o povo venezuelano, e agora nós temos que prestar esse papelão. Realmente um absurdo, pessoal. Fica aqui a nossa indignação. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha mesmo que Trump vai invadir o Brasil? Ou vai pelo menos fazer pressão ao governo Lula? E olha só, pessoal. Tem uma frase do Olavo de Carvalho, aquele filósofo, professor, escritor. Ele falou o seguinte, quando ainda estava vivo, ele falou assim, que a única solução para o Brasil seria uma intervenção militar dos Estados Unidos. Fora isso, ele falou que não acredita que direita volta ao poder, que Bolsonaro, que isso, que aquilo, mesmo sendo a favor de Bolsonaro. Mas ele soltou essa, que a única solução para o Brasil era uma intervenção militar dos Estados Unidos. E eu quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários. E outra coisa, pessoal, já está para estourar aí uma greve dos caminhoneiros no Brasil em protesto àquilo que estão fazendo com o agronegócio. O agronegócio que na época do Jair Bolsonaro
estava sendo muito bem tratado, estava crescendo e prosperando. E aí veio esse desgoverno, além da taxação dos tarifaços, né? O agronegócio tem sofrido com invasões de sem terra, tem sofrido ali com as altas taxas e um descuidado desse governo, que parece que não entende que o Brasil alimenta quase 1/3 da população mundial e necessita de apoio para o agronegócio. E aí, em concordância, né, os caminhoneiros com o agronegócio, porque os caminhões é que carregam o agronegócio, eles já estão organizando para esta semana uma mega paralisação e já estão mandando até mesmo vídeos, mandando o recado aí para estocar combustível, encher o tanque dos combustíveis aí do seu carro e também alimentos não perecíveis de primeira necessidade. Eu quero saber se você está sabendo dessa notícia aí. Coloque aqui nos comentários se já chegou para você aí uma mega paralisação aí. Alguns estão falando que essa paralisação teria alguns cabeças, né, alguns nomes aí que estão à frente, que estariam querendo se promover para a eleição de 2026. Agora é o seguinte, pessoal, isso aconteceu lá em 2021, teve uma greve dos caminhoneiros pequena, mas teve em 2021, e algumas pessoas apareceram, se surgiram do nada para deputado federal em 2022. Isso aconteceu. Mas também aconteceu em 2018. Em 2018, quando o presidente era o Michel Temer, alguns também apareceram como líder dos caminhoneiros, chefe dos caminhoneiros e se promoveram. Um deles foi o Zé Trovão. Outro foi o Janones, André Janones. O André Janones se apresentou como advogado dos caminhoneiros. O Zé Trovão era caminhoneiro e se apresentou ali também como líder dos caminhoneiros. E outros mais se elegeram logo em seguida como deputado. Ou seja, não é à toa, pessoal. Olha só, faz as contas comigo. Se teve em 2018 e depois teve as eleições e alguns se elegeram. Depois teve paralisação dos caminhoneiros em 2021 e aí outros pegaram carona e se elegeram em 2022. Por que agora em 2025 não vai acontecer? É só parar para pensar e fazer as contas, tá bom? Olha só, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Você pode se inscrever, que se você se inscrever vai ser muito bom, porque você vai ajudar o seu país, porque aqui nós trazemos verdades e mostramos aquilo que a mídia velha, a mídia marrom, não mostra. Então, se você é a favor de Jair Bolsonaro de volta ao poder, a direita de volta ao poder e até mesmo de uma ajuda de Donald Trump, se inscreva aqui no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.